Ex-adjunto da Ministra da Justiça está neste momento a ver desenvolvimentos no seu caso, que é um caso dramático e repugnante, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia genericamente ignorada pelos mídias tradicionais e que eu acho que merece ser falada desde logo, porque não estamos a falar de uma figura qualquer, um homem da ex-Ministra da Justiça, portanto do Partido Socialista, não atualmente. Vamos ver esta notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, ex-adjunto da Ministra da Justiça Catarina Sarmento, do Partido Socialista, apanhada em 13 grupos de abuso sexual de menores. 13 grupos. Paulo Abreu dos Santos, ex-adjunto de uma ministra socialista, está indiciado por 576 crimes de pornografia de menores e por integrar 13 grupos de partilha de abuso sexual infantil. Portanto, das coisas mais repugnantes que qualquer pessoa pode fazer, é importante dar nota, nada se está a dizer da senhora ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento, estamos apenas a dar nota de que esta pessoa, que Paulo Abreu dos Santos, foi adjunto da ministra da Justiça do Partido Socialista. Isto é sempre importante dizer, porque há sempre alguns mídias tradicionais ou que escrevem apenas ex-adjunto da ministra, ou apenas só ex-adjunto, e ex-adjunto é um bocadinho abstrato e ninguém sabe bem de que é que se está a falar. Ex-adjunto de uma ministra socialista, um homem do Partido Socialista apanhado neste tipo de criminalidade, alegadamente, evidentemente, a investigação ainda decorre, não sou eu que vou julgar esta pessoa do ponto de vista judicial, não tenho credenciais nem de juiz, nem tampouco de advogado, mas é importante dar nota, primeiro, do quão repugnantes são estes casos, e só a presença confirmada deste senhor em 13 crimes, estupidez, em 13 grupos, que também são crimes, enfim, a sua presença nesses grupos também é um crime, portanto o meu Freudian slip não foi assim tão errado como isso. Diga-se de passagem que estamos a falar dos crimes mais repugnantes que existem e que agora o Partido Socialista não quer ver associado a si mesmo, mas depois, quando foi para andar a fazer a cama aos outros partidos, gostava muito de o fazer. Eu não quero tornar este vídeo demasiado politizado, mas é importante dar nota de uma coisa, e é disso que se trata essencialmente este vídeo. Os mídias tradicionais ignoram, genericamente, qualquer tipo de criminalidade praticada ou associada aos socialistas, mas quando se fala de outros criminosos, que sem dúvida nenhuma têm que ser igualmente penalizados, eu acho graça que houve algumas pessoas, principalmente no Facebook, as pessoas são mais agressivas ao meu perfil no Facebook, não sei lá porquê, mas tanto se me dá, honestamente, é para o lado que durmo melhor. Até já recebi ameaças com alguma frequência, estejam à vontade, não vão deixar de acontecer as minhas interações e a minha opinião, vou continuar a dá-la e, portanto, escusam de achar que podem intimidar. Não será o caso, estou-me francamente a borrifar, mas perguntava-se no Facebook, enfim, determinado tipo de criminalidade, nomeadamente a sexual, foi praticada alegadamente por um membro do Chega. Ainda defendes a castração química? Sim. Com toda a certeza, 100%, sem qualquer tipo de retração, minimamente, de todo, não é por ser do Chega que tem que ser menos sujeito à lei. Aliás, eu sou particularmente exigente com as pessoas do Chega, precisamente por fazer militância no partido, e portanto sou particularmente exigente. Nunca me abstive de falar de qualquer caso no Chega, e hoje estou aqui a falar do caso do Partido Socialista, porque se vocês ligarem as televisões vão ver debate quinzenal, vão ver pacote laboral, vão ver nova manifestação marcada por sindicatos, mas não vão ver este caso. E não vão ver este caso não é porque ele seja uma coisa menor, é porque é inconveniente às pessoas que mandam nas televisões. Paulo Abreu dos Santos, antigo adjunto da então Ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, está indiciado por integrar 13 grupos de partilha de conteúdos de abuso sexual de menores na plataforma Signal, num caso que continua a abalar o Ministério da Justiça. Confesso que nem sequer sei que plataforma é esta. Nunca ouvi falar de tal coisa, confesso. Não faço a mais pequena ideia. Seja como for, espero que este senhor, sendo condenado, tenha uma pena severa, não é no quadro penal que temos em Portugal, deveria ter penas a sério, não era as brincadeiras que se passam em Portugal. Segundo o Expresso, a Polícia Judiciária
Suspeita que o advogado de 38 anos já se dedicava a este tipo de práticas em 2023, portanto, quando exercia funções no gabinete ministerial. O antigo adjunto está indiciado por 576 crimes de pornografia de menores e 2 crimes de abuso sexual de criança. Portanto, este homem sendo condenado por este tipo de crimes, tem mesmo que ter castração química, no meu entender. Mas é contra os direitos humanos. Mas a nossa Constituição. Mas a nossa democracia e os direitos humanos dos bandidos. Não estou interessado. Interessa-me zero, tem que acontecer e já deveria ter acontecido, que seja este senhor condenado, tem mesmo que acontecer. Não tenho qualquer retração desse ponto de vista. A investigação aponta para um padrão continuado de recolha, armazenamento e partilha de ficheiros de cariz pornográfico envolvendo menores, sendo que parte da atividade criminosa poderá ter sido praticada a partir do computador profissional utilizado no gabinete do Ministério da Justiça. Portanto, este caso poderia ter facilmente sido descoberto. Enfim, não digo facilmente, mas poderia ter sido descoberto na altura e alguém teria que assumir responsabilidades políticas, mas felizmente receberá as responsabilidades criminosas, que é essas que, no meu entender, são importantes dele receber. De acordo com o semanário, terá sido precisamente o endereço IP associado no Ministério da Justiça que permitiu às autoridades chegar ao suspeito, ligando a atividade digital ao então adjunto da tutela. Nas buscas realizadas à residência do próprio na Margem Sul, a Polícia Judiciária apreendeu computadores e telemóveis com conteúdos compatíveis com a prática de crimes sexuais contra crianças. Portanto, já não estamos a falar de meras conspirações ou de deixa lá ver ou o que quer que seja. Não, estamos a falar de casos concretos, da sua presença em grupos que têm conteúdos criminosos, que têm na sua posse conteúdos criminosos e, portanto, este homem só deve ter um caminho, no meu entender. O antigo adjunto já admitiu estar arrependido e envergonhado por ter guardado perto de 600 ficheiros com imagens de abuso sexual de menores, mas continua em prisão preventiva desde dezembro, depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter recusado o pedido para cumprir a medida de coação em prisão domiciliária com vigilância eletrónica. A investigação teve origem num alerta das autoridades norte-americanas que em 2024 sinalizaram à Polícia Judiciária a presença de utilizadores com números portugueses em grupos de partilha de abuso e exploração sexual de crianças nas plataformas Signal, Viber e Telegram. Portanto, eu só conheço o Telegram destas plataformas, nem sei que plataformas são estas. Um desses utilizadores, suspeito aos investigadores, seria Paulo Abreu dos Santos. E, portanto, meus caros, basicamente é esta a notícia. Teve aqui alguns desenvolvimentos este caso e eu achei que era importante, mais uma vez digo, falar sobre este tema, porque mais ninguém o fará. Talvez aqui no YouTube até façam, não tenho dúvidas que os meus colegas de plataforma, alguns deles falem disso, e acho bem que falem e devem fazê-lo e devem tecer considerações sobre o assunto, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, nos mídias tradicionais não ouviram nada. Mais uma vez digo, se ligarem a televisão no dia de hoje, o que vocês vão ver é pacote laboral, debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, provavelmente o jogo do Sporting, que acho que estará a acontecer neste preciso momento, e pouco mais. Disto não se vai falar, até porque os donos dos jornalistas e os donos das plataformas destes mídias tradicionais são basicamente alguns dos visados, não porque tenham diretamente a ver com este crime, mas porque são donos de um partido que não pode ser visado nos mídias tradicionais, porque evidentemente são donos do sistema que se tem perpetuado ao longo destes anos. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.